assumindo o falso self, nos tornamos não o que realmente somos, mas o que as dores fizeram de nós. Bom dia Espírito Santo, bom dia por mais um dia de vida. Estamos continuando a leitura reflexiva deste livro, que é essencial para entendermos as pessoas, entendermos o ser humano. As 7 Dores da Alma, de José Roberto Marques. E só essa partezinha que eu já li, já vale muito, né? Quando a gente assume o falso self, nós nos tornamos não o que realmente somos, mas o que as dores fizeram com cada um de nós. Então, às vezes, a gente não entende a atitude das outras pessoas, porque nós não sabemos as dores, os traumas que essa pessoa passou. E as pessoas agem muito pelas dores que lhe acontecem. E muitos sofrem e fazem os outros sofrer, porque uma alma ferida vai querer ferir uma outra alma, infelizmente, inconscientemente. Então, até meu marido entrar, né, meu esposo entrar, vou continuar aqui a leitura. Nossa segunda live sobre isso. Então, o estudo de Lise, nós estávamos falando sobre a Lise, que José Roberto Marques deu crédito a ela, que conheceu essas dores da alma, né? Que ela fala sobre feridas emocionais, e ele deu o nome de dores da alma. Então, o estudo de Lise de 2020 aborda 5 feridas emocionais, de acordo com ela, frequentes e comuns aos seres humanos. Sabe quais são os 5 que a Lise listou? O abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça. Você já se sentiu abandonado, rejeitado, humilhado, traído, injustiçado? Esse foi o estudo da Lise. Dos Roberto Marques são 7. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as 7 dores da alma. Deixa eu aceitar meu esposo que chegou. Ih, será que caiu? Ele não entrou? Solicita de novo, Rafa, porque aqui eu aceitei, mas não entrou. Ela descreve cada uma mostrando como somos feridos pelas nossas experiências de vida e como essa ferida continua latejante, provocando comportamentos sabotadores, desequilíbrio emocional, distorção de autoimagem, baixa autoestima, problemas de relacionamento com pessoas que amamos e outros males com origem na mente. Quantas pessoas feridas estão aí no mundo, sofrendo, fazendo mal, pensando que está fazendo bem. Rafael não está conseguindo participar. Deixa eu ver. Sai e entra de novo, Rafa, e tenta solicitar novamente, porque aqui apareceu para mim, Rafael não está conseguindo entrar, somente, mas não tem nenhum botão de ação. Então, Lise vai ainda mais fundo. Ela mostra que para sarar cada ferida emocional, nossa mente busca um recurso psíquico que ela chama de máscara. Pessoas que usam máscaras. Deixa eu aceitar novamente, aceitei. Bom dia. Consegui. Glória. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje não dá eco, né? Não. Ai. Eu tive que vou subir aqui um pouquinho, sair lá da piscina pra vir aqui pra cima aqui, porque lá a internet não tá funcionando bem, não. Muito bem. Eu estava lendo aqui sobre as máscaras que as pessoas, quando assumem o seu falso self, não se tornam o que realmente são, mas o que as dores fizeram delas. E elas começam a usar máscaras. Porque a mente busca esse recurso psíquico.
E isso daí é verdade, né? Porque quantas vezes a gente não para agradar os outros, a gente fere aqueles nossos sentimentos, né? Fere aquilo que a gente gostaria de fazer. Aí eu quero. Isso é um lado. Tem pessoas que ferem o próprio lado para agradar os outros. Tem pessoas que não. Tem pessoas que usam máscaras e que tá ferido e quer ferir os outros. Também, Tem os dois lados. verdade. Neste sentido, Lise Bourbeau, 2020, teoriza que passamos a usar as máscaras, que eu gosto de chamar de falso selfie, que se trata de uma identidade que não é nossa verdadeiramente. De fato, essas máscaras servem para disfarçar e amenizar os efeitos das feridas com as quais nossa mente não sabe lidar. E sabe o que me fez pensar? Hum, Quando você tá com Deus, que a vida é eterna. Antes de você ter esse corpo, antes da gente ter o nosso corpo, nós viemos de Deus. Então, somos gerados no útero da nossa mãe. E a partir desse momento, já vai sendo construída quem nós a nossa. somos, Sim. Quem nós como somos ou quem nós matéria. achamos que somos na Só que Terra, nós né? já éramos alguém. Uhum. Mas nós já éramos alguém, um ser em essência, puro, pleno, ligado a Deus. A partir do momento da fecundação, já começa o falso selfie? Eu Porque acredito que sim, porque a gente está estudando, né, sobre essa questão de PNL e a questão da ciência, que ela fala muito que nossos traumas, principalmente os mais profundos, são aqueles da época da concepção, né? Ou seja, da época que a gente foi concebido, tudo que a gente ouviu, viu ou sentiu dentro da barriga da mãe. Aí depois vem para a primeira infância e a segunda infância. Então, vou pegar um exemplo, vai. O Rafael, ele é um filho muito amado, só que de repente, quando a mãe dele descobriu que estava grávida, ela recusou, ela não queria ter engravidado. Esse sentimento veio para mim, porque eu já estava ali. E esse daí é um sentimento que você não vai conseguir lembrar dele com facilidade. Mas então, para achar um ser humano por essência, desde o tem nascimento, já vai que ser ser que nem difícil. Jesus. Só Tem que ser que nem Jesus. Jesus, porque Jesus já veio com um anjo falando: ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as Já foi dizendo mulheres. palavras de afirmação, já vai. É. Só que aí teve a recusa de José. Só que Jesus é um ser Não, iluminado desde sua mas plenitude. José foi inconsciente e ele nem chegou a depois ir na Bíblia porque ele contou para alguém, mas ele nem chegou a falar assim: ah, eu não vou querer, não. Entendeu? Ele a abandonou em silêncio. Mas e Ele ia aí sair. esse abandono que Maria sentiu? Ela Poderia não sentiu. gerar, mas Jesus é pleno. Então, mas ela não sentiu porque ele não a abandonou. É tipo assim, fala, Daiane, eu pensei em terminar o relacionamento, mas já passou essa vontade, entendeu? Tipo, você não vai se sentir abandonada porque eu pensei em abandonar, Mas em entendeu? questão energética, Não, se fosse com o José tava em qualquer outro. pessoa. Eles não eram casados, não estavam nem juntos ainda. Ela só era prometida para ele, entendeu? Não teve. Por isso que fala, é em segredo, José Pessoa, é porque foi segredo. Ele só contou depois para poder escrever na Bíblia a história do que ele fez. Então, ela Entendi. nem sentiu, o sentimento foi outro, o significado foi totalmente outro, porque era diferente dele ter ido pro deserto, fugiu, aí todo mundo começasse a acusar a Maria de que ela tinha traído ele, não sei o quê. Aí sim teria tido todos esses traumas. Mas, ó, para a gente tirar exemplos da história bíblica, parece bobagem, mas se a gente observássemos profundamente, né? Quando o anjo chega a Maria, ela fica com medo e ele já acalma ela, não tenhas medo. Não Então já tirou todo o temos. medo antes da concepção, para não prejudicar essa fecundação, digamos assim. Aí ele começa a falar palavras de afirmação, palavras que elevam o ser humano, não que denigrem. O Senhor viu em ti graça, né? Começa a falar coisas boas, coisas que edificam.
Quando Maria E vai visitar detalhe, a prima Isabel, ela fala a mesma coisa, as coisas que edificam, coisas que engrandecem. e detalhe, Maria também era uma pessoa que conhecia bem a Bíblia, né? A Bíblia não, o Torá, no caso lá, né? O livro que eles usavam na época. Por quê? Porque quando chega lá, ela usa o canto de Ana, né? Ela faz o Magnificat. Você que me falou isso desses dias, né? Que o Magnificat que ela canta para Isabel, na verdade, ela pegou do livro Samuel, da mãe do Samuel, que era Ana, quando ela fica grávida e glorifica o Senhor. Então, você vê que é tudo um cenário onde você não sabe muito sobre todos os 9 meses, como é que foi. Mas você sabe que Maria disse sim, ela teve o direito de escolher que ser ou não ser a mãe, até mesmo porque senão não teria livre-arbítrio. Aí você vê que ela, nesse momento, ela se põe em prol de ajudar o próximo, ela caminha em direção a Isabel para ajudá-la. Ela não se preocupou que ela estava carregando o rei dos reis e senhor dos senhores, ela já se colocou a serviço. E aí, quando chega lá, de novo, Isabel confirma, porque Isabel era sacerdotisa também, né? Como se tivesse confirmado uma profecia que tinha sido dada para Maria. Aí não tem como, né, meu? O cara já nasceu. E nós, será que nós estamos assim criando nossos filhos também? Agora nós, muitos já nem querem ter filhos, porque vivem ouvindo as vozes. Ontem aqui, eu conheci uma mulher que ela era da Angola e agora está morando na África do Sul. Aparentemente ela tá até assim, parece que lá na África do Sul ela conseguiu melhorar de vida, tá com o Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Aí eu perguntei, quantos filhos você tem? Ela, 3. Aí eu falei, 3? Não, 10. Eu falei, nossa Jesus, quantos anos você tem? 34 anos, acredita? 10 filhos. Eu falei, Mas gerados uau! por ela? Não, 5 é dela e 5 ela adotou. Caraca, que legal, mano. Eu achei muito bacana isso, porque eu falei, eu quero uma prosperidade dessa assim também, que você tem 10 filhos e consegue criar todos assim. Que legal, que bênção, né? E na África, tá vendo? Ou seja, dá pra se prosperar também na África. E ela veio pro Brasil. Ela veio só pra imersão, vai voltar pra África lá. Nossa, Você vê, doideira, né? Às vezes você acha longe sair de São Paulo pra vir pra cá, 200 quilômetros. Tem gente que veio da África. que legal. Pode Pois continuar é. aí. E aí, desde que somos gerados, vamos recebendo os traumas, não só traumas, coisas boas também, que vai formando nosso self e mais ainda o nosso falso self. Então agora me faz pensar que todos nós usamos máscaras. Sim. Bom, Ó, você para quer ver um saber exemplo? lidar com as nossas feridas emocionais. Você tá me ouvindo? Antes você fala de máscara, por exemplo. Quantas vezes você olhou pra minha cara e você pensou em falar umas belas de umas verdades, mas para evitar a briga, a discussão que teria, você usou uma máscara e aceitou aquilo ali que não deveria ter aceitado? Mas Ou quantas vezes ao quando uma contrário? máscara, usar uma máscara é bom ou nunca é bom usar uma máscara? Nunca é bom usar uma máscara. A não ser que seja aqueles movimentos, lembra aqueles movimentos poéticos que eles usavam máscara e para depois eles não morrerem, eles faziam críticas diretas, aí talvez seria um momento bom de usar máscara, né? Onde você vai precisar usar essa máscara para você não morrer. Olha só. Porque, assim, vamos falar a grande verdade. As pessoas estão acostumadas já a serem manipuladas. Então, muitas vezes, você acaba precisando usar máscara ou colocar máscara naquilo que você vai falar, porque se você falar a verdade nua e crua, a pessoa não vai querer ouvir. Entendeu ou não? Entendi. Mas será que essa pessoa não precisava ouvir a verdade nua e crua? Quando eu sei que eu devo. Aí é só um Espírito Santo mesmo. Mas até o Espírito Santo vai te, não vou falar manipular, mas vai te induzir a usar essas máscaras a favor? Será? Do Sim. reino? Olha que bonitinho passando aqui. Tá bom? Tá bom. As ovelhinhas, pé, tá tudo aqui perto de mim. Então, eu não diria que ele vai te usar aí nesse caso não seria, vamos pensar na diferença. Foi bom você trazer esses questionamentos aí, porque eles acabam
edificando, né? Pare e pensa aqui comigo. Essas máscaras que a gente está chamando de máscara, seria como se nós estivéssemos não sendo nós mesmos, certo? Só que muitas das vezes, quando a gente está falando sobre unção do Espírito Santo, você não vai ser você mesmo, porque você vai falar coisas que nem você sabia. Você teria como saber. É que nem quando aconteceu, amanhã a gente vai comemorar Pentecostes, né? E lá em Atos dos Apóstolos, lá, eles estavam todos reunidos em oração e de repente estava um ouvindo o outro falar numa única linguagem. Como assim, unidade de linguagem? Na verdade, essa vinda do Espírito Santo, ela desfaz algo que Deus fez lá na Torre de Babel, na confusão das línguas. Que antigamente eles começaram a falar sem ter unidade, aí começaram a briga, as confusões, começou a discórdia. E a vinda do Espírito Santo causa o quê? A união, a fraternidade. Essa que é a grande diferença. Às vezes a gente acha que é língua tipo português e inglês, mas não, é a frequência energética daquela língua. E todos que estiverem naquela frequência energética vão captar e vão sentir aquilo. Aqueles que não estavam na frequência, eles não vão sentir. Ou vão ficar com raiva, vão ter sentimentos opostos, né? Vai ter a tal da catarse, só que é uma catarse que afasta e não que aproxima. Exatamente. Mas o que aí eu penso, uma pessoa pacífica demais, uma pessoa boazinha demais, é uma máscara por causa de um trauma que ela sofreu. Uma pessoa ruim demais, uma pessoa severa demais, é uma máscara que ela usa pelas dores que ela sofreu. Aqui ontem a gente fez um exercício sobre as necessidades básicas do ser humano. Só que foi diferente essa forma de fazer esse exercício, que ele modelou do Tony Robbins. Como é que é a ideia? Ele colocou 6, não são 5, que nem Maslow colocou. E aí ele colocou uma embaixo e outra em cima. E aí ele falou, toda vez que você puxa demais para um lado ou puxa demais para o outro, é um exagero, é um extremo. Então, por exemplo, aqui embaixo, você tem 4 quadrantes, né? Aqui embaixo, se você está nesse quadrante aqui, de fazer pouco disso e pouco disso, você está morrendo. Esse aqui em cima, você está puxando para o seu ego demais. E esse daqui para esse lado, você está se doando demais e esquecendo de você. Qual que é a vantagem? Você tem que ser 10 aqui e 10 aqui, que aí você vai estar no topo lá, onde você está crescendo e evoluindo. Então, o ideal é sempre você estar nesse último quadrante, onde você está crescendo e evoluindo. Só que para você entender nesse processo, por exemplo, doação. A pessoa se doa, se doa, se doa, se doa e não olha para ela, não vê valor no que ela faz. Ou seja, ela está se destruindo sem perceber. Se a pessoa é egoísta, ela não se doa demais, mas também não vê valor nenhum nela, ela está morrendo. Essa pessoa está num problema sério psicológico, né? Então, agora, se eu me dou demais, mas eu também não vejo valor no que eu faço, eu estou no processo de assistencialismo, socialismo, que provavelmente também não vai perdurar, porque eu não estou sabendo me valorizar. Agora, se eu me valorizo demais e não me dou, eu estou sendo egoísta. Aonde que vai ser a plenitude? É quando eu equilibro os dois. Não é ser bonzinho demais, é ser bom com quem é bom. É a equidade, né? É você ser bom com quem é bom e ser ruim com quem precisa que você seja ruim. Nossa! Mas, ó, usando as máscaras ou assumindo o falso self, nos tornamos não o que realmente somos, mas o que as dores fizeram de nós. Passamos a ser o resultado das nossas dores, um efeito direto delas. É como se as pessoas utilizassem uma luva diante de um ferimento na mão. A luva bloqueia a ferida do alcance da visão e até pode protegê-la de dores mais intensas. No entanto, abafando o machucado, ela atrasa a cicatrização e não permite que o problema seja efetivamente solucionado. Assim também ocorre com as nossas emoções. Por não conseguirmos lidar, assumimos outra personalidade para não olharmos para as nossas dores, que começam a afetar na alma. Contudo, a verdade é que quando mais varremos um problema emocional para debaixo do tapete, mais ele cresce. Uma vez que a repressão torna os sentimentos cada vez mais intensos. Uma máscara... Pode falar. Não, termina esse parágrafo, eu falo. Uma máscara na linguagem de Lise, 2022, ou um falso selfie, nada mais é do que um meio de lidar com a dor, apagando-a e fingindo que ela não existe, quando na verdade ela segue latente. Aí tava falando sobre crenças emocionais, tem um exercício que ele fez aqui que eu achei bem interessante,
que ele juntou várias pessoas. Ele mandou umas 50 pessoas na frente, lá no palco. Eu tava lá. Aí ele juntou uma pessoa aqui e falou assim, ó, olha para outras pessoas e forma um triângulo. Então eu mentalmente escolhi 2 pessoas. E todo mundo ali escolheu 2 pessoas para formar o seu triângulo. Aí ele pegava uma pessoa, por exemplo aqui, e mudava para trás. E quando mudava para trás, as pessoas você, para equilibrar o seu triângulo, você tinha que vir junto, mais ou menos da direção que ele foi ali, para você voltar a fazer aquele triângulo inicial que tinha. Você não ia conseguir exato, mas o mais preciso de como ele era originalmente. E aí ele falou pro cara, vai lá pro fundo. Um cara só. Aí o cara foi pro fundo. Ficou 5 pessoas lá no palco. O resto tudo foi lá, porque é uma ponta, é uma crença que você tem, que uma dor emocional que você não quis resolver. Essa dor foi lá pro fundo. Você virou criança, você fez um negócio que não tinha nada a ver, mas você foi lá pro fundo. Por quê? Porque você estava ligado àquela crença emocional, àquela dor que você tinha. Isso é interessante, porque quando você resolve uma, por exemplo, ele falou que você tem que lutar para resolver, porque se você tampa ela, você está escondendo a poeira debaixo do tapete. Uma hora não vai nem caber mais sujeira lá debaixo. Agora, quando você resolve uma, principalmente a principal, você liberta todas as outras. E aí ele deu exemplo, por exemplo, medo de altura. Ah, a pessoa tem medo de altura, ela vai lá e pula de bungee jump. Só que, normalmente, o medo da altura, ele tá atrelado ao quê? A medo da morte. Medo de cobra, medo de morte. Medo de aranha, medo de morte. Medo de barata, medo da morte. Ou seja, muitas vezes, essas dores que vêm aí, tá relacionado a um medo raiz, que era talvez o medo de altura. Então, a partir do momento que a pessoa perde o medo da altura ali, digamos assim, não é medo de altura, gente, de 10, 15 andares. Tô falando medo de altura de coisa boba, tipo 1 metro, 2 metros, a pessoa já tem medo dessa altura. Perde esse medo, você desbloqueia vários e vários outros medos. Você fala, cara, eu não tenho mais medo de aranha. Mas porque o medo raiz era o medo da altura. Você resolveu aquela treta ali, você consegue fazer todo o restante crescer. É bem interessante esse Mas será que sistema as de pessoas querem realmente resolver? Mas antes de entrar nesse assunto, você fica falando ele, mas onde que você tá? Fala para as pessoas onde você tá, o que você tá tá. fazendo e com quem você tá. Porque ninguém deve estar entendendo Não, nada. Ele, dinâmica. eu tô sozinho, tá? Aqui, Não, num rancho, você nunca está tô sozinho. com Você Deus. acha que você tá sozinho? Não, sozinho sem pessoas junto comigo aqui. Mas assim, conhecidos, né? Tem pessoas, mas não é conhecidos. Em Sumaré, nós estamos fazendo uma imersão chamada Poder Sem Limites. Então, ela é modelada, pelo que eu tô percebendo, é bem modelada no Tony Robbins, tá? É um negócio bem interessante, que a modelagem do Tony Robbins. E aqui a gente tá falando muito sobre essa questão de crença. Ontem era Entre na Caverna. Passou 2 vezes o filme do Indiana Jones. Tem uma ideia bacana para o aniversário do Matheus, me lembra quando chegar aí. Aquela parte do filme. Você quer aprender de verdade? Então saia da biblioteca, sabe? Essa parte do filme. Colocar no aniversário do Matheus, essa parte do filme, o pessoal assistir. Aí dá uns livros para eles, como se eles estivessem estudando as crianças. E fala, então agora vamos aprender de verdade? Vamos sair dessa biblioteca. Sabe que ele passa com a moto do filme do Eu Indiana Jones, sei. sabe, né? Então, e é isso que ele tá falando, porque assim, tem um chá, né? Que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Pensa você, vamos fazer agora aqui. Enquanto a gente vai parar o livro. Aí você que marca aí pra gente continuar, porque Tem certeza que tem que ser agora essa atividade? seria interessante fazer agora. Mas a gente faz Mas depois. é conveniente para o assunto agora? Bom, depois a gente marca outro dia pra fazer essa atividade, tá bom? Falta Beijos. 7 minutos. Você consegue fazer em 5? É simples, pensa numa pessoa aí, a pessoa que pra você é a melhor pessoa do mundo aí, sei lá, coloca aí uma pessoa que você fala assim, é uma pessoa de sucesso. Não vou colocar a melhor do mundo, senão você vai falar Jesus, né? Mas pode ser Jesus também. Pensou nela? Uma pessoa de bastante sucesso pra você. Agora, pensa em 3 qualidades dessa pessoa, 3 características que você gosta dessa pessoa. Sim. A primeira característica que você pensou é um conhecimento que essa pessoa tem, é uma habilidade ou é uma atitude que ela teve? Agora já começou a complicar. Esse é o último passo. Conhecimento seria o quê? O que você começou? Ó, fala o que você pensou dessa qualidade dessa pessoa. Silêncio é Silêncio. o quê? Pera lá, então vamos lá. Silêncio. Silêncio é uma qualidade, uma habilidade. O que é habilidade? Habilidade é uma coisa que a pessoa praticou e aprendeu a fazer. Uma atitude é ela se colocar nesse estado dela querer fazer. Eu vou fazer e eu me mantenho em silêncio. Silêncio, E o conhecimento é que alguém ensinou. obediência e excelente mãe. Pessoa e Maria.
Você vê que quando você vê as qualidades, você sabe de que a pessoa tá falando. Mas é qualidade, Ah, é conhecimento ou é então, habilidade ó, dela? excelente mãe. Excelente mãe foi conhecimento, que ela aprendeu a ser. Ela não nasceu sabendo, certo? Excelente mãe, conhecimento. Agora, silêncio e Obediência. obediência, isso são atitudes. E se E você qual que olhar, faltou? faltou habilidade. Habilidade é um conhecimento que você aplica. Tá, mas isso é a minha percepção sobre ela. Com certeza ela tinha tudo, habilidade, Mas, conhecimento e tudo. sim, mas é aí que está o negócio, que quando a gente reparar, a gente vai perceber que o que de fato mostra resultado são as atitudes. Não é só Mas onde conhecimento. Porque conhecimento, atitude é a atitude do silêncio, a atitude da obediência. Mas você... Ah, tá. Não, você tinha falado que isso era... Atitude, Calma. Conhecimento, habilidade e atitude? é. Hum. Então, a maioria das pessoas de resultados, e aí a gente pensou em várias pessoas e mostra isso, que 85% dos resultados dessas grandes pessoas que a gente conhece está nas atitudes. A Aí grande um parte. questionamento agora. O que é atitude? Ou como A nós atitude, enxergamos atitude? a atitude é o ato de você pegar e fazer, independente do que vão falar, do que vão criticar, do que vão pensar, independente de falar que você está certo, você tem a atitude de se manter naquela ação e continuar fazendo. Tem certeza que isso é uma atitude sábia? Então, mas tem atitudes que são sábias e não sábias. Sim, essas pessoas elas tiveram atitudes sábias, por quê? Porque elas tiveram um conhecimento adequado que transformou em habilidade e manteve elas na atitude. Mas o que faz a pessoa ter resultado é ela se manter na sua atitude, a atitude de continuar fazendo. Que é a Porque, atitude, por exemplo, proatividade, resiliência. porque às vezes a gente confunde que a atitude é ir lá e fazer, mas o não fazer também é uma atitude. Sim. E às vezes é uma atitude mais sábia do que ir lá se expor e fazer. Então, por exemplo, uma atitude, a atitude de... Qual que era o nome daquela mulher lá da Esther? Não é a Esther, a rainha, a primeira rainha, a Vasti. A Vasti. Muitas pessoas criticam ela porque ela desobedeceu o rei, mas ela teve uma atitude poderosa. Ela não foi diante do rei e isso talvez fez com que ela perdesse o trono. Mas eu não vou me humilhar, porque tem teorias, né, que dizem que o rei Assuero, que queria que ela aparecesse para ali na frente dos convidados, era depois de 6 meses de festa. O cara já estava cachaçado fazia 6 meses. Dias. Não, 6 meses também. Teve uma festa 6 meses, aí depois ele deu uma festa, dentro dos 6 meses, ele deu uma festa exclusiva para uma galera. E aí ele manda a rainha Vasti na presença. Imagina como é que esse cara estava. E aí, normalmente, o costume daquela época é que ela fosse exibir a sua beleza, ou seja, exibir-se nua. E ela se recusou. Falou, não, eu não vou. A atitude dela foi, eu não vou me expor dessa forma, de forma a expor minha sexualidade, a expor a vulgaridade. Eu não vou fazer dessa forma. Eu não acho isso certo, não acho isso justo. Porque o rei falou que todo mundo podia beber à vontade. Então, eles estavam meio que depravação. Ela falou, eu digo não a essa depravação. Eu posso perder meu trono de rainha. E ela foi lembrada na Bíblia por ter feito isso. Ou seja, foi uma atitude. Ela foi comarcada porque ela teve a presença. Ela tinha um conhecimento do que era uma coisa ou outra? Sim. Ela tinha a habilidade de fazer isso? Sim. Só que ela teve que ter a atitude de tomar a decisão e fazer. Às vezes Mas você vai falar assim, contextualizando, o que isso tem a ver com selfies, máscaras e é traumas? você entender que os traumas que você tem, muitas vezes, a atitude que você toma infantil, quando você recebe um não, muitas vezes está relacionado a um trauma do seu passado. E aí, no seu dia a dia, você tem a possibilidade de ter uma atitude para fazer o que é certo. Ou manter os seus traumas ali. É mais fácil. Quando você vai entrar na caverna, quando você vai descobrir como é que está dentro de você, dá medo, porque lá dentro vai ter labirinto, vai ter monstro, vai ter ciladas. Então você não quer entrar numa caverna, é escuro. Mas sabe qual é o grande problema? Cada um tem a sua própria verdade. Infelizmente, não estamos baseados na verdade de Deus, na verdade de Jesus, na verdade do Espírito. E mesmo que nós tenhamos conhecimentos dessa verdade, nós criamos a nossa própria verdade. Então, quando alguém me magoa, eu quero mostrar a minha verdade para essa pessoa, em vez de estar aberto para mostrar a verdade de Cristo. Mas
A vida é assim, né? Cada um vai curando suas feridas, os seus traumas, retirando suas máscaras, escolhendo ter atitudes que te levam para a verdade, que te aproxima de Deus e não distancia de Deus, para conseguirmos evoluirmos e sermos pessoas cada vez melhores, desenvolvermos como pessoas emocionalmente sadias, né? Então, eu vou finalizar aqui nessa página. Amanhã a gente continua essa leitura. E aproveita esse ambiente para fazer a oração final para nós, Rafa. Bênção. Feche os seus olhos. Reclamar para fazer oração, é isso? É um Uai, não é falso selfie? reclamação não. Eu disse ei, bênção. Vocês que interpretou tá. errado aí. Vamos fechar os nossos olhos. A Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado por esse dia. Nós queremos te agradecer e te bendizer pela nossa saúde. Obrigado pela nossa vida. Queremos te consagrar todas as nossas ações, toda a nossa alimentação nesse dia de hoje. Quero te pedir, Pai, que o Senhor visite minha esposa, meu filho, meu sogro, minha sogra, todos os meus entes queridos e familiares que estão longe, mas que o Senhor esteja protegendo eles em cada momento, em cada lugar que eles forem. Quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, te agradecer pelo dia de hoje, que o Senhor possa abrir a minha mente para me mostrar onde que estão os bloqueios de escassez, bloqueios de necessidade de aprovação, bloqueios de querer ser bonzinho demais, para que eu consiga eliminá-los na raiz e assim destravar milhares e milhares de gerações, Senhor. Quero te pedir que o Senhor nos dê a sabedoria, através do seu Espírito Santo, que nós vamos celebrar amanhã, Pentecostes. Que através do seu Espírito Santo, nós possamos ter a sabedoria de agir em prol de conquistar cada vez mais almas para o reino, Senhor. Como dizia, não lembro qual santo, dai-me almas e ficai com o resto, que nós possamos edificar e santificar cada vez mais as pessoas, para que elas tenham a alma delas direcionada no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. Pai, eu te louvo, te glorifico e te bendigo por todas as graças e bênçãos que o Senhor tem nos concedido abundantemente, Pai. Derrama o seu amor, sua graça e sua misericórdia sobre todas as pessoas que estão nessa live, que passaram por essa live e pelas que ainda vão passar, Senhor. Que elas se sintam amadas, que elas consigam identificar aonde elas estão usando as suas máscaras e onde essas máscaras estiverem prejudicando a edificação do reino de Deus, que essas máscaras comecem a cair, que essas pessoas comecem a desbloquear, que elas comecem a profetizar, que elas comecem a receber a sua unção, Senhor, para poder serem verdadeiramente sacerdotes, profetas e reis, sacerdotisas, profetisas e rainhas, Senhor, do seu reino aqui na terra. Levanta, Senhor, o seu batalhão e que todas as pessoas que estiverem aqui nessa live, elas se sintam abençoadas, se sintam amadas e manifestem esse amor para as outras pessoas. Tudo isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenhamos um ótimo dia e amanhã continuaremos com a leituras reflexivas de As 7 Dores da Alma, 6:30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, beijo, amor, te amo. Tchau.